Pessoal, olha eu aqui outra vez, mais fazer um novo vídeo, basiquinho, mas assim, de interessante para a gente saber sobre essa maquininha aqui. Quem conhece essa máquina aqui? Quem sabe o que é essa máquina? Quem pode dizer o que é essa máquina? Essa máquina, bom, vocês não são obrigados a saber, né? Mas se você já quiser escrever aí embaixo aí, beleza? A gente vai ouvir a sua opinião. Então vamos começar esse vídeo falando sobre café. Quem gosta de café? Escreve aí nos comentários quem gosta de café. Quem que não gosta, né? Bom, eu, para dizer a verdade para vocês, gosto de café, mas não tenho aquela, assim, necessidade como muita gente fala, se eu não tomar um café me dá uma dor de cabeça. Eu não tenho esse problema. Se tiver um cafezinho, beleza, vamos tomar, né? Se não tiver, eu passo batido. Gosto de tomar, assim, um leite com café, realmente, ainda gosto de tomar. Mas é algo assim, mais é por prazer, não obrigatoriamente que, né? Ou agora, às vezes, a gente vai em algum lugar. Eu acho interessante esse negócio de cafeteria, né? Cafeteria. Às vezes a gente vai tomar café e chega lá, é cafeteria. Mas não é bem cafeteria, né? É tipo uma lanchonete, né? Porque tem suco, tem salgado, tem doce, tem bolo, tem chá, né? Tem refrigerantes. E café, ele vai servir para você o que tem lá no momento. O que ele compra, o que ele acha mais barato, o que ele acha mais conveniente, né? Eu acho que, assim, deveria de ter um lugar em que você fosse escolher o café que você quer tomar, né? Quero um café árabe, quero um café colombiano, quero um café africano, etíope, quero um café brasileiro. Qual é o café que eu quero? Não tem essa oportunidade. Você já percebeu que chega lá, ele faz o café, ele fala, curto ou longo só, né? Não dá opção pra gente qual café que a gente quer. Eu acho isso daí que fica um pouco desinteressante. Você sabe qual é a história do café? Você sabe explicar pra gente aí? Olha, o café, ele é recente, ele não é tão antigo assim. Por exemplo, a Bíblia não fala de café. As histórias que a gente ouve de impérios como romano, Império Árabe, Império muçulmano, enfim, não fala sobre café. O café começa, a história do café, a partir dos últimos 5 séculos. Na verdade, 6 séculos, 5, 6 séculos. A primeira cafeteria do mundo de tomar cafezinho, igual a gente faz lá, vai sentar para tomar, começou lá na cidade de Constantinopla. Quem conhece a cidade de Constantinopla? Constantinopla, o nome já diz, né? Veio de Constantino. Era um imperador muçulmano que se transformou, assim, ele se converteu ao cristianismo lá na Ásia. É a única cidade do mundo que fica em 2 continentes, que hoje tem o nome de Istambul, que é uma das maiores e mais visitadas cidades da Turquia. Alguns até dizem que ela é a capital da Turquia, mas não é. Ankara é a capital. Istambul é uma cidade, tem até uma novela que está passando agora, né? Que foi filmada lá em Istambul. E lá foi a primeira cafeteria. Depois gostaram do ambiente, e a Europa começou a difundir, principalmente Itália e França. O café chegou no Brasil, eu coloquei um café aqui, coloquei um saquinho para não mostrar a marca, né, um saquinho neutro, e a história do Brasil, na verdade, dizem que os colonizadores trouxeram para Guiana, uma das Guianas aqui do norte da América do Sul. E lá, um dos nossos portugueses foi até lá e conseguiu umas mudas de café e trouxe, principalmente para a região que era mais habitada, mais congestionada, a região de Minas Gerais. Por isso que o café mineiro se tornou uma grande referência. Se tornou como um ouro preto. Tinha o ouro amarelo, o ouro minério e o ouro preto, que se tornou uma grande economia do Brasil em nível de exportação, né? Então, foi um período escravocrata, um período que se tinha muito escravo, né? E os escravos começaram a receber abolição, o cafezal estava bem amplo e não se tinha gente para trabalhar, começaram a trazer então os italianos. No início do século passado, no período de Getúlio Vargas. Aí se expandiu o café e o Brasil se tornou um dos maiores exportadores do mundo. Tem uma história interessante em que Getúlio Vargas, numa ocasião, mandou queimar toda a produção de café porque o preço estava muito baixo. Você sabia desse detalhe? Lê lá na história de Getúlio Vargas. Eu acredito que foi no primeiro período em que ele foi presidente do Brasil. E por isso que nós ouvia-se muito na escola, no primário, eu ouvia muito falar sobre os presidentes do Brasil, que era o café com leite. Quem já ouviu essa história? Café com leite era sempre um paulista ou um mineiro, sempre um paulista ou um mineiro. Então ficou aquela frase, café com leite, dos presidenciáveis. Essa máquina aqui, na verdade você sabe que a gente gosta de falar dos antigos, né? É uma maquininha moedora de grãos e de café também. Nossa, que cheiro gostoso de café. Eu vou colocar uma porção de café aqui dentro, né? Eu trouxe aqui, e aí eu vou ligar a maquininha, ó. Ela tá funcionando, barulhenta, né? Mas é um motorzinho muito potente. Então eu vou dar uma dica para vocês. Hoje o café tá muito caro, né? A gente vai no mercado comprar café, um café gourmet, um café bom, um café de classe, ele chega a custar em torno aí de 80, 90 reais.
o quilo. Então, uma porção pequena lá de 250 gramas, cerca de R$ 20. Então, aí você pergunta, já que estamos falando sobre o café, qual o melhor café? Bom, o melhor café é aquele que o seu paladar se adapta, né? Esse é o melhor. Ou o seu bolso consegue comprar. Mas hoje, mesmo com o selo do café, tem muito café falso. O café, na verdade, ele pode ser misturado com a casca. Ele pode ser misturado com outros tipos de vegetais, né? Então, às vezes, você toma um café moído e ele não é bem um café puro, sabe? Ele não é um café 100%. Então, uma das sugestões que eu dou para vocês é para vocês comprarem o café em grãos, né? Aí você fala, mas e para moer? Bom, para moer, hoje nós temos várias máquinas compactas, né? Tem um mini processador assim, a pilha, ele é fraquinho, mas ele consegue. Mas você tem uns mixes maiores, né? De outras marcas, elétrico, né? Eu tenho, inclusive, em casa, um que a gente bate suco, e ele consegue moer esses grãos. E a gente moe esse café nesse mixer, tá? Então você vai tomar um café puro, um café sem mistura. Eles colocam palha de arroz, palha de milho, como eu falei, a sujeira, enfim, né? E a gente acaba tomando, compra o mais barato, mas o mais barato é mais caro. E esse daqui é uma delícia, esse café aqui, muito cheiroso, né? Então essa é uma sugestão que eu dou para vocês, tá bom? De vocês terem um café mais puro, tá? E eu vou moer daqui a pouco aqui um pouquinho, só para vocês verem, né? Mas então essa é a sugestão minha, compre um café em grãos, café, né? Enfim, aí você vai ter, ele vai custar em média R$ 100 o quilo, mas você sabe o que você está tomando, né? Uma qualidade superior, tá? Os cafés, eles têm várias marcas, né? A Colômbia tem café bom, o Brasil tem um dos melhores cafés do mundo, a Etiópia foi um dos pioneiros do café no mundo. Conta-se uma história que um pastor de ovelhas observou que as suas cabras iam até uma determinada região e comia algumas frutos e folhas de uma determinada árvore. E o pastor foi lá ver e descobriu que era café. E observou que as cabras, elas ficavam assim mais contentes, mais alegres, né? Assim, mais ativas, vamos dizer, né? Então ele percebeu assim, uma diferença. Foi onde começou o primeiro contato com o café, lá na Etiópia, essa história. Por isso que o café etíope, ele é assim, consagrado, né? Inclusive o café árabe, aqui em Bauru, onde eu moro, tem um restaurante, e quando a gente pede um café, eles trazem um café sem coar. Não existe coador, mas é o sistema que eles fazem. Vocês conhecem esse sistema de tomar café sem coar? É interessante, né? E eu preciso até aprender uma hora a fazer, para ver se eu sou bom nesse assunto mesmo. Vamos então... sim, mais uma curiosidade que eu quero falar para vocês. Por que o café começou a ser difundido? Bom, os muçulmanos não tomam bebidas alcoólicas, né? Então foram eles os primeiros a começarem o sistema de comercialização do café. Porque café e chá tá ligado um ao outro, né? Aí foram difundindo as cafeteiras lá na Itália, e elas foram acrescentando bolos e doces e tortas, etc, né? Detalhe é que um período da história o café foi proibido pelos muçulmanos. Depois foi ativado novamente, aí foi liberado, né? E hoje é um produto de commodity, né? Um produto assim de alto valor agregado a nível de exportação, né? Então, são algumas histórias interessantes do café. Vamos colocar aqui e eu vou mostrar para vocês o cafezinho, ó, moído, tá? Só vai fazer um barulhão aqui, mas vocês não ligam não, tá? Que vai ser rápido e eu tô terminando já, beleza? Então, pera lá. Errou nos meus olhos. Já moeu tudo. Rápido, eu também só coloquei um pouquinho. Olha que legal. Na verdade, você precisa regular aqui, ó. Pra ele sair mais fino, ele sai um pouco grosso, ó. Que eu tinha que ter regulado aqui, ó. Tá? Mas depois eu faço de novo. Só pra vocês verem. Uma delícia. Uma delícia. Essa parte eu gosto do café. Pra gente concluir, você sabe que eu sempre gosto de falar da Bíblia Sagrada a respeito do café. A respeito do café, não, a respeito do assunto, né? Ligado ao conteúdo nosso. E a gente conclui com uma palavra do Senhor de motivação para nós todos. Então, a Bíblia fala sobre o café? Não, a Bíblia não fala. Não tem café no período, assim, não do modo que existe hoje, né? Eles tomavam café, mas não era... Quando a gente fala tomar café, a gente fala assim, vamos tomar café? Mas assim, nem é sempre café, né? É um suco, é só um pão, é um leite, é um chá, enfim. Então, a palavra café virou derivado de alimentação matinal, né? Um breakfast, né? Não é isso? Muito bem. Deixa eu falar para vocês. A Bíblia não fala. No período de Jesus, eles tomavam muito... A Bíblia fala de vinho, da água, do pão com peixe, né? Isso é muito falado no período de Jesus, né? No período antecedente, a gente se ouve falar muito também de pão, né? De vinho, de passas e outras coisas, né? Mas do café em si,
E no leite eu não li também alguma coisa. Mas eu vou ler aqui um trecho para vocês, eu deixei aqui no computador, para a gente concluir. Diz assim, no livro de Isaías, no capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Quando nós respiramos, estamos com vida, aproveite. Se eu me levantar as asas do amanhecer, isso daqui eu não sei o que está aqui, mas de qualquer forma está no livro de Salmo 139. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por isso as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e espero com atenção, ou sua atenção, né? Que a gente chama a atenção de Deus para a nossa vida. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então é muito bom a gente ter comunhão, é muito bom a gente tomar um bom café, né? Sentar à mesa junto com a família, mas melhor ainda é servirmos a Deus na sua santidade, porque aí nós teremos a proteção dele. Queridos, obrigado mais uma vez. Estamos juntos.